Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Você achou? Diz assim: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração nesse momento. Enquanto estamos aqui, nós precisamos nos lembrar que lá na Ucrânia existem irmãos nossos que estão perecendo, perdendo as suas vidas. Como igreja, nós precisamos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor venha intervir nessa situação. Nós sabemos que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. A igreja precisa se levantar em oração para clamar ao Eterno, para que Deus possa, sim, se essa for a sua vontade, dar paz àquele lugar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos em Tua casa uma vez mais. Mesmo a distante, Senhor, nós queremos nos lembrar dos nossos irmãos que estão na Ucrânia, que estão de joelhos dobrados nos metrôs, nas praças principais, em vários lugares, naquele lugar, Senhor. Famílias e famílias que têm que sair das suas casas agora, por causa de uma guerra, por causa de um momento de falta de paz. Nós sabemos que todas as coisas, o Senhor é soberano sobre tudo. Mas nós como igreja, Senhor, precisamos nos lembrar e orar, Senhor, por aquele povo e pedir paz àquele lugar. Tu podes, Senhor, segundo a Tua vontade, fazer o que Tu queres, aonde queres, quando queres. E nós te pedimos em nome de Jesus, que não, Senhor, que cesse, Senhor, as guerras, e que o Teu nome possa ser glorificado também naquele lugar. Ó Deus, tenha misericórdia do povo da Ucrânia, Senhor, e também tenha misericórdia do povo da Rússia, e pare todo esse movimento, Senhor, que nós sabemos que podem tirar muitas vidas, destruir muitas famílias, e tirar, Senhor, das suas casas pessoas de muita idade, que não tem mais o que fazer, e que Tu só o Senhor pode intervir nesse momento, para a glória do Teu nome santo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos, amém e amém. Continue orando sempre que você puder. Escute, a história que é escrita apenas no livro de Lucas. Quem sabe, Lucas, o evangelista, Lucas, o amigo de Paulo, Lucas, o cientista e médico, ele escreveu a história daquela mulher, e que não tem nome, pelo menos não consta o seu nome no livro de Lucas, mas nós a conhecemos por uma história triste em que essa mulher já havia passado. Porque o que consta no livro de Lucas
é a história de uma mulher chamada de viúva de Naim. Sem nome aparente na história, mas com algo que deixa marcado a sua história, essa mulher vai viver uma crise, e não somente uma vez, vai viver durante a sua história uma crise por 2 vezes. Ela era uma mulher de um vilarejo muito pequeno. Diz a história que essa cidade hoje, por exemplo, tem aproximadamente 1.500 pessoas apenas. No tempo dessa mulher, haviam poucas casas, poucas famílias, e quem já morou em cidade pequena sabe que em cidade pequena todo mundo fica sabendo, principalmente quando uma história ruim. Todo mundo fica sabendo, principalmente se há algo negativo que acontece com as pessoas. Corre muito rápido. Todo mundo fica sabendo sobre aquilo que está acontecendo na cidade. E a cidade de Naim é uma cidade pequena, é um pequeno vilarejo. Se fosse aqui em Blumenau, seria, quem sabe, um dos nossos bairros mais pequenos da cidade. Essa mulher, a viúva de Naim, havia sofrido já em sua vida uma coisa terrível, pois ela havia perdido o seu esposo, aquela pessoa, aquele homem que estava ali para proteger aquela mulher, trazer recursos para casa, cuidar dela, criar seu filho, cuidar da sua razão social, estar dando apoio àquela mulher. Essa mulher havia perdido seu esposo. E agora ela vai perder, como diz Lucas, o seu único filho. O seu único filho. Toda mulher judia, toda mulher hebraica tinha um sonho, depois do jardim do Éden, da promessa de Deus à serpente, de que nasceria da semente de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então toda mulher judia que conhecia a promessa sabia ou saberia que se nascesse dela um homem, um menino, um jovem, poderia ser esse menino aquele que iria ser o Criador, o Salvador de Israel. Toda mulher judia tinha uma esperança de ter um filho, e esse filho ser o Salvador de Israel. E essa mulher tinha um filho menino, mas acontece que para essa mulher, a história triste da perca de alguém na família vai acontecer de novo. 2 vezes. E é difícil passar por uma situação adversa como essa por uma vez, mas essa mulher vai passar pela 2ª vez. Ela vai perder o seu único filho. E eu queria pregar essa noite, ou falar em poucas palavras, sobre o tema de que Deus não se esquece de ninguém. Diga comigo: Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Jesus estava a 50 quilômetros da cidade de Naim, um dia antes do filho dela morrer. Jesus está a 50 quilômetros de Naim. A Bíblia diz que ele havia curado um dia antes alguém em Cafarnaum. Jesus estava a 50 quilômetros de Naim, e a história diz que havia uma estrada pequena que levava de aonde ele estava até Naim. 50 quilômetros. 50 quilômetros caminhado por nós no dia de hoje, com tudo aquilo que nós podemos fazer, ou tudo aquilo que nós temos, levaria para pelo menos uma caminhada a pé, pelo menos 10 horas de caminhada. Com a iluminação que nós temos,
com o recurso que nós temos, mas no tempo de Jesus, à noite, a luz era precária. Com Jesus andava sempre uma multidão, então ele não poderia andar muito rápido. Jesus estava a 50 quilômetros daquela cidade, mas ele vai sair da onde ele está para trazer esperança para uma mulher que está desolada, sem esperança. Para uma mulher que havia perdido nesse momento aquilo que ela tinha de mais precioso, que era aquele seu único filho que poderia cuidar dela até a morte dela. Ela havia perdido a sua única esperança, a sua última esperança de ter recurso financeiro em casa, de ter alguém que pudesse cuidar dela. Escute, Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Quando ele vem à terra, ele mesmo sendo Deus, diz Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele foi descendo e tornando-se forma como homem, então ele é homem. Como homem a 50 quilômetros de distância daquela mulher, ele não poderia ouvir o clamor daquela mulher, mas como Deus, ele poderia ver, ouvir e sentir as lágrimas que corriam daquela mulher, a oração que ela estivesse fazendo por causa do seu filho, que estava morto, por causa da esperança que havia se acabado. Jesus podia ouvir a oração de uma mulher à distância, porque ele é também Deus. E ele resolve, como Deus, sair do lugar que está, ir ao encontro daquela mulher, para mudar a história daquela mulher. Aquela mulher está agora desolada, saindo para enterrar o seu único filho, a Bíblia diz, junto com uma multidão de pessoas, que já haviam visto a desolação daquela mulher uma vez. E como o povo judeu sabia, ou tinha entendimento, por causa da cultura hebraica, de que quando um homem morria antes de uma idade normal, de que deveria morrer, era quem sabe por causa de algum pecado que ele havia cometido, alguma maldição que havia sobre aquela família. Aquela mulher, para algumas pessoas, era vista como uma mulher maldita. Porque apesar de já ter perdido o seu marido, agora também vai perder o seu filho. Ela está sendo vista, olhada por uma sociedade, por uma cultura que tem alguns recursos que fazem com que mulheres fiquem um pouco à mercê daquilo que eles deveriam ter. E essa mulher, nesse momento, está sendo vista por uma sociedade, por uma cultura que deixa ela numa situação muito difícil. Mas Deus não se esquece de ninguém. Quem sabe alguém de nós pode estar se sentindo nessa noite um pouco triste por algumas questões que estejam acontecendo comigo ou com você, de que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Parece que algumas situações que acontecem com a gente, que fogem do nosso controle, parece que quando isso acontece, nós nos sentimos um pouco à mercê do cuidado de Deus, mas isso nunca foi e nunca será verdade. Deus olha para você com todo o amor que Ele tem para você, o amor que Ele entregou a você, todo o amor do mundo é para mim e para você. Ele cuida de mim, Ele cuida de você como cuida de qualquer outra pessoa do mundo. Essa mulher que estava agora passando por essa situação, que estava vivendo mais uma vez essa crise, que estava numa situação outra vez deplorável, e eu
imagino que a noite, ou o tempo que essa mulher está com esse filho morto, tenha sido, quem sabe, o pior momento da vida dela. Porque a ideia ou a natureza normal é um filho enterrar o pai ou a mãe. E quando uma mãe enterra um filho, isso é algo terrível, algo que faz trazer dores terríveis às mulheres e aos homens. E essa mulher agora está enterrando não somente o seu filho, mas a sua esperança, tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela poderia ter para o resto da sua vida. Jesus vai sair do lugar onde ele está para trazer o quê? Esperança para essa mulher. Eu fico pensando que o nosso Deus, que tem tantas coisas, que se preocupa com tudo ao seu redor, se preocupa com cada pessoa ao mesmo tempo, que tem poder para cuidar de mim, de você, com as coisas mais peculiares nossas. Tem dores que você sente que para mim, quem sabe, não seriam dores suficientes para que eu tivesse alguma reclamação. Mas tem coisas que eu sinto que, quem sabe, você nunca vai sentir. E isso é particular de cada um de nós. Todos nós acordamos dias, e tem dias em que nós acordamos bem. Tem dia que nós enfrentamos leões, tem dias que nós estamos com coragem, tem dias que nossa fé está lá em cima, mas tem dia que a nossa vontade é de não levantar da cama. Tem dia que para nós enfrentarmos um gatinho parece que é algo muito terrível, muito difícil. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas dotadas de medos, nós somos pessoas dotadas de muitas incertezas. Nós somos pessoas que precisamos constantemente estar em oração para receber de Deus a certeza ou a convicção de que Deus está controlando as nossas vidas o tempo todo, porque muitas das vezes nós esquecemos disso. E essa mulher, nesse momento, ela vai estar vivendo aquilo que, quem sabe, ela não imaginaria mais precisar viver. Ela vai enterrar o seu filho, e quando ela enterrar o seu filho, vai ser enterrado toda a esperança dessa mulher, porque a cultura judaica tinha como princípio cuidar das viúvas, mas nós sabemos que o próprio Jesus brigava ou lutava com os fariseus, porque os fariseus, que eram líderes da religião na época, eles estavam com o pretexto de ir à casa das viúvas, para cuidar das viúvas, mas na verdade iam à casa das viúvas para comer o restante de comida que elas tinham, e as viúvas ficavam de lado. Então, para essa mulher, a sua esperança era esse menino. Sua esperança era esse rapaz. A história diz que mais ou menos ele deveria ter entre 19 e 20 anos. Jovem, muito jovem. Para nós andarmos 50 quilômetros daqui, por exemplo, a Navegantes, a pé, nós levaríamos aproximadamente, andar 5 quilômetros por hora, aproximadamente 10 horas. Se Jesus saiu de madrugada, se Jesus saiu de noite, eu não sei o horário que ele saiu, mas ele chegou, quando ele chegou naquele lugar, ele chegou na hora certa do milagre para fazer na vida daquela mulher. Ele nunca se atrasa. Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Pode parecer que para mim e para você está demorando acontecer alguma coisa que você está pedindo a Ele, mas não se esqueça, Ele está no controle da sua vida. Não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Há uns dias atrás, eu estava aqui na igreja pedindo oração, a igreja da Itopava Norte, por uma tia minha
porque estava numa situação muito difícil de saúde. Seu fígado havia parado já há algum tempo e ela estava toda semana tendo que ir ao hospital tirar água do corpo, barriga muito inchada, e eu me assustei quando ela tirou uma foto e mandou uma foto para mim. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida, ela é irmã do meu pai, ela é uma grande profeta de Deus, e muitas pessoas foram curadas em Blumenau através da oração dela. Ela é uma mulher de muita fé, e eu me espelho muito nela. Mas a tia Regina, a irmã Regina, estava vivendo uma situação muito difícil. E nós estávamos aqui na Quinta-feira da Esperança pedindo oração, fazendo campanha, e algumas pessoas na cidade de Blumenau e em fora dela, nós começamos a pedir oração por ela. E ela foi ao hospital em uma das vezes para tirar água. E uma das vezes que ela foi ao hospital, ela foi parar na UTI. E lá na UTI, depois de ter passado por muitas dores, muitos momentos difíceis, os médicos chamaram os filhos e disseram aos filhos de que eles deveriam se preparar, porque a situação dela era muito difícil, muito complicada, e que ela não tinha, e eles não dariam a ela nem a esperança de fazer um transplante, porque os exames que haviam feito nela não davam a ela a chance de transplantar. E mesmo que ela fosse fazer o transplante do fígado, isso poderia levar um tempo, e por causa da fraqueza dela, ela poderia não resistir. Mas a igreja orou. A igreja orou. E quando a igreja orou, Deus fez um milagre. Quando ela estava na UTI, e depois de o médico ter enganado ela, e não foi só um médico, foram vários, depois de os médicos terem desenganado ela e falado para os filhos, ela estava na cama, chamando o filho mais velho, o pastor Joel, e já se despedindo do filho, com esperança de ir com Cristo. Mas eu lembro de um dia sentado com ela, e ela dito a mim, eu pedi a Deus para viver mais de 70 anos, e hoje ela tem 68. E quando eu fui a visitá-la pela última vez, eu me lembrei disso que ela havia falado há muito tempo atrás. E no meu coração, na minha alma, no meu espírito, eu pensava comigo, apesar de todas as palavras de que não havia esperança para ela, eu pensava comigo, mas ela fez uma oração, eu vi quando ela orou. Eu estava junto quando ela pediu, e eu sei que Deus pode fazer, e no meu espírito eu não entendia, eu entendia que ela não iria partir já. Ela estava na UTI então os médicos tiveram uma grande surpresa. Quando eles foram fazer novos exames nela, eles perceberam que os exames dela de uma hora para outra melhoraram muito, ao ponto de colocarem ela numa fila de transplante. Isso não faz mais do que um mês. Colocarem ela na fila de transplante. Mas a fila de transplante poderia ser muito longa. E eles então fizeram com que ela entrasse na fila e deram pelo menos a ela uma esperança de que ela transplantasse o fígado, pudesse voltar a ter uma vida quase normal. Nós oramos e ela entrou como segunda na fila. Depois de uma semana, encontraram um fígado que era compatível com o corpo dela. E chamaram ela, e chamaram os filhos a 1h da manhã, há umas 2 semanas, 1,5 atrás. E disseram, corram com ela para o hospital, porque nós vamos fazer os exames, e se tudo der certo, ela vai fazer o transplante ainda hoje. E a irmã Regina está curada, transplantada, vivendo bem agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mesmo que os médicos tenham desenganado ela, porque os médicos têm por direito fazer aquilo que eles estão lá para fazer. A última palavra é do nosso Senhor.
Diga comigo, a última palavra é do nosso Senhor. Jesus vai se aproximar do velório. E coisa triste. Em um velório, porque eu já passei por um da minha mãe, os dois momentos mais terríveis é quando o corpo entra para ser velado na igreja. E um momento mais difícil ainda é quando vão tirar ele para enterrar. Porque você sabe que aqui na terra você não vai ter mais nenhum contato visual com aquela pessoa. Chegou o momento de a mulher se despedir do seu filho, e a cultura judaica, ela tinha por princípio contratar mulheres, que eu não lembro o nome agora, que choravam nos velórios. E elas choravam mesmo não conhecendo a família, mesmo não tendo nenhum contato com aquela pessoa. Existiam pessoas naquele velório que estavam ali chorando ou se lamentando por causa da morte daquele menino, mesmo, quem sabe, não tendo nenhum sentimento por aquele menino. Então se aproxima Jesus. Diz que com ele vem uma multidão, diferente da multidão que está com aquela mulher. A multidão que está com aquela mulher é uma multidão de pessoas tristes. É uma multidão de pessoas que estão vivendo um momento difícil. Mas quem vem com Jesus é uma multidão de pessoas alegres. Alegres por quê? Alegres porque viram ele fazer milagres. Alegres porque viram ele transformar vidas. Alegres porque sabiam que ele tinha autoridade quando ele falava. Alegres porque viam o que ele estava fazendo e o que ele fazia era diferente dos outros. E esse menino que está morto, no ministério de Jesus, é o primeiro a ser ressuscitado. Escute. Quando Jesus se aproxima daquela mulher, a Bíblia diz que ele se compadeceu dela. E nós precisamos nos compadecer das pessoas para poder sentir aquilo que as pessoas estão sentindo. Para poder, quem sabe, descer ao ponto de saber que aquela pessoa que está sofrendo pode sim ser ajudada por nós. Se eu e você não pudermos fazer nada financeiramente, nós podemos orar. Se você não puder fazer outra coisa, você tem uma palavra de Deus para entregar a essa pessoa. Isso pode mudar a história dela. Mas Jesus podia, sim, como Deus, mudar como ele fez e mudou a história daquela mulher. Quando ele se aproxima dela, ele a encorajou dizendo: não chores. Não chores. E parece uma coisa sem sentido dizer para uma mulher que perdeu a sua última esperança de que ela não precisava chorar. Tudo o que aquela mulher precisava naquele momento, ou tudo o que aquela mulher podia fazer naquele momento era chorar. Mas Jesus, sabendo não apenas o passado, Jesus não sabendo apenas o presente, ele conhece também o nosso futuro. Ele poderia ter dito aquilo que disse para aquela mulher: não chores. E ao dizer não chores, ele toca no esquife, e ao tocar no esquife, ele ressuscita o que estava morto. O que está morto dentro de você? Qual é aquele sonho que você tinha que já não tem mais? Qual é o desejo que você tinha que, quem sabe, por causa do tempo, você já tenha, quem sabe, enterrado? Escute. Jesus pode ressuscitar o teu sonho. Para Deus não é nada impossível. Eu estava conversando hoje com um pastor amigo meu, que está de aniversário hoje.
Eu fui ligar a ele para dar um parabéns a ele. Ele é um grande profeta de Deus, eu me espelho muito na vida dele. Nós estávamos hoje almoçando na casa do tio Marcos, e a sogra está de aniversário também, e nós estávamos falando de muitas palavras proféticas que ele havia profetizado sobre a nossa família, que já aconteceram e outras que ainda estão acontecendo. Coisas que muito tempo antes de acontecer, Deus o havia usado para falar e as coisas estavam acontecendo. Eu estava hoje, por exemplo, quando saindo do apartamento que moro, eu estava olhando para um rapaz que há muito tempo atrás foi chamado para esse pastor orar por ele, a pedido do seu pai. E quando o pastor chegou, disse a ele assim: olha, rapaz, se você não parar de fazer o que você está fazendo hoje, daqui a um tempo eu vejo a polícia vindo aqui onde você está, te levando para a cadeia. E aquele rapaz começou a rir, e eu não sabia o que ele estava fazendo. Começou a rir e debochar daquele pastor que estava falando aquela palavra. Mas a verdade é que depois de um tempo, seu pai me ligou desesperado, dizendo: pastor Joel, ore pelo meu filho, porque o meu filho foi preso hoje e está na cadeia por causa de que a polícia chegou aqui e encontrou droga na minha casa, e eu não sabia que ele estava vendendo isso. E eu me lembrando das promessas, daquilo que Deus havia usado aquele pastor para falar, hoje ao ligar para ele, ele me disse: Joel, eu estou indo amanhã a Portugal para pregar 20 dias na Europa, e eu sei que Deus tem me usado aqui para muitas pessoas, mas há promessas que Deus fez há muitos anos atrás, que quem sabe nunca... Que quem sabe por causa do tempo eu imaginei que nunca iriam acontecer, mas estão se acontecendo hoje. Escute, o tempo, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Muitas das vezes nós estamos lutando e esquecendo de que Deus está fora do tempo. Muitas das vezes há promessas na nossa vida em que Deus fez através de algumas pessoas, ou através da sua palavra, para mim, para você, e quem sabe você não está conseguindo entender isso, mas deixa eu te dizer uma coisa: o dono do tempo está cuidando de tudo. Alaço, andai o querte, o dono do tempo está cuidando de tudo. E essa situação que você está vivendo hoje, que me parece não ser favorável a você, está no controle do dono do tempo. Então aquieta o teu coração, porque da mesma forma que ele veio cuidar daquela mulher que havia estado sem esperança nenhuma e trazido esperança para aquela mulher, Deus está cuidando de mim e de ti. Não somente de nós, está cuidando da nossa família também. Não somente da nossa família, Deus está cuidando de tudo. E você precisa acreditar nisso, porque nós estamos aqui sendo cuidados por Deus, sendo amados por Deus, e os nossos sonhos que estão conectados com o propósito que Deus tem para a nossa vida, eles irão se cumprir, porque Ele é o único que pode fazer a promessa e cumprir a promessa que fez. Deus é o único que pode prometer e ninguém impedir de Ele cumprir a sua promessa. Quando Jesus ressuscitou aquele menino, Ele entregou aquela mulher. Isso é algo tremendo, sabe por quê? Porque naquela época, na cultura judaica, à frente do velório ia o sacerdote, uns passos à frente,
para não ter nenhum contato com o esquife. Não podia tocar no esquife, porque quem tocava no esquife ficava impuro e teria que ficar fora da cidade para se lavar ou para se purificar. Mas Jesus é o sumo sacerdote. E por incrível que pareça, Jesus chega, manda parar o velório e tocar o esquife. Quando ele toca o esquife, Jesus não fica impuro, quem fica puro é o esquife. Porque Jesus é santo e ele santifica todos aqueles que ele toca. Então deixe ser tocado por ele, deixe ser purificado por ele, deixe ser guardado por ele, deixe você os teus sonhos nas mãos dele, porque ele quer fazer de mim e você muito mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os propósitos de Deus são maiores do que nossos propósitos. Agora, quem já viu um esquife? Quem já viu um morto se levantar? Eu acredito que tenha pessoas que tenham, quem sabe, com medo de ter acontecido o que aconteceu. Eu não sei você, mas toda vez que eu vou a um velório e que eu posso me aproximar do defunto, eu vou ao ouvido dele e digo, em nome de Jesus, se quiser levantar, levante, porque vai que ele levanta. Há um tempo atrás, eu estava na Quinta-feira da Vitória, aqui na Itopava Norte. E um senhor estava na UTI, pai de um amigo meu, e a sua mulher, sua esposa, muito amiga da nossa família, pediu que fosse orar no hospital e eu fui lá. Perguntei se pudesse ir depois do culto e eles disseram que sim. Se poderia entrar, eles disseram que sim. E eu entrei na UTI. Eu não gosto de ir ao hospital. Mas eu entrei naquele dia na UTI e perguntei à esposa, a dona Cristina, qual era a chance que os médicos haviam dado dele sair da UTI. E ela me disse que os médicos haviam dado a ele 1% de chance de vida. Estava entubado, não ouvia, estava gelado. E se os médicos não sabem nos dizer, nós também não sabemos se ele estava nos ouvindo naquele momento. Mas eu pedi à dona Cristina o que ela queria que acontecesse. O que ela queria que eu orasse. E ela disse, ore para que ele vá para casa comigo. E eu disse, tudo bem. Então vamos orar. Coloquei a mão na mão dele. E nós oramos, Senhor, se assim é a tua vontade, tira o seu Acácio daqui e leva ele para casa. Faz um milagre na vida dele. Eu não acreditei muito. Mas eu saí daquele hospital e fui para casa. Quem sabe uma semana ou duas depois, eu já havia me esquecido. Era meu vizinho e eu e a minha família vivíamos na casa dele quando morávamos na Pedro Kraus. A minha irmã de São Paulo me mandou mensagem dizendo, sabe quem está em casa? Eu disse, não, seu Acácio foi embora. Jesus tirou seu Acácio da UTI. Jesus pode fazer qualquer coisa. Pode ser que o médico tenha dito para você que a sua situação não é das melhores. Mas deixa eu dizer uma coisa, a última palavra quem dá é o Senhor. Não perca a esperança. Mas se a esperança estivesse minando, lembre-se de que Jesus está vendo e ouvindo as suas lágrimas. Que Jesus conhece os seus pensamentos. Que Jesus sabe tudo a teu respeito. E que Ele pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer hora. Vamos estar em pés.
Outra quinta-feira da vitória, quando nós estávamos aqui, eu estou falando da quinta-feira da vitória, e quem sabe alguns de vocês nem imaginem o quanto de milagre que acontece na quinta-feira da vitória. Aqui na Itapuã Norte, há muitos milagres, há muitos testemunhos do que Deus está fazendo. E eu gostaria de convidar você a vir à quinta-feira da vitória, provar daquilo que Deus está fazendo também na quinta-feira da esperança. Numa quinta-feira da esperança, eu estava aqui e a minha sogra mandou mensagem dizendo: tem um senhor aqui no hospital. Ela estava no hospital cuidando de uma pessoa, em que a família está ao redor dela, pedindo para que um padre ou um pastor venha dar a última oração. E como ninguém quer vir, eu disse a ela que eu tinha um genro que é pastor, que eu iria pedir para ele vir. Tu podes vir aqui orar por ele? Parece-me que ele está esperando apenas alguém orar para ele partir. Eu disse: claro, posso. Eu disse: pode ser depois de eu sair da igreja? Pode ser. Eu saí daqui, fui ao hospital. Quando eu entrei no hospital, encontrei a família ao redor do senhor de idade, entubado também. E eu perguntei à neta que estava com ele, e disse: ele pode ouvir? Aí ela me disse: não, os médicos acham que ele não pode, ele não pode ouvir. Eu me perguntei como pessoa, disse: meu Deus, eu vou orar por um homem que já está morto, e quando botei a mão nele já estava gelado. O que eu vim fazer aqui agora, Senhor? Mas alguma coisa eu vim fazer. E eu disse para ela: olha, eu vou orar por ele e vou pedir um sinal a Deus. Coloque a sua mão no corpo dele. Eu vou pedir um sinal de que Deus está ouvindo a nossa oração, e eu vou no ouvido dele falar com ele, porque eu creio que o mundo espiritual pode se abrir nesse momento para que ele receba a última oração e os seus pecados possam ser perdoados e a salvação da alma dele possa ser nesse momento, quem sabe, ser esse homem salvo. Eu fui no ouvido dele, pedi para que ela botasse a mão no corpo dele gelado. Comecei a dizer: se o Senhor me ouve, eu quero dizer que eu estou aqui porque Jesus quer salvar a sua vida e perdoar os seus pecados. E eu peço a Deus um sinal de que o Senhor está me ouvindo. E quando eu pedi um sinal, o corpo do homem começou a se esquentar e aquele aparelho começou a bater. Eu disse, orei para aquele homem e disse: Senhor, me dê um sinal outra vez de que esse homem está recebendo a oração. E enquanto eu orava, aquele homem começou a chorar. Eu virei as costas depois, me despedi da família e fui para casa. Orei por mais o filho dele que estava ali, que era surdo. Quando eu estava falando com ele, a mulher, a neta, disse: ele é surdo. E quando eu cheguei em casa, ao chegar em casa, a minha sogra disse: o homem partiu. Mas sabe o que me espantou? É de que o homem que estava entubado era surdo de nascença. O mundo espiritual pode se abrir para que Deus salve uma pessoa no seu último minuto de vida. Não desacredite. Não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você foi chamado para algo especial. E aquilo que Deus tem para você fazer é para você fazer. Não tenha medo. Deus já entregou nas tuas mãos o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Em tua presença nós estamos. E aí nós, o sentimento de que muitas das vezes, como homem, como ser humano, como fraco que somos,
de que por causa da circunstância, olharmos para a circunstância, parece que não haverá mais solução. A nossa mente, Senhor, muitas das vezes se esquece de que não há impossível para Ti. Porque o diabo trabalha na nossa mente para muitas vezes, Senhor, dizer a nós de que Tu se esquecesses de nós. Mas Tu nunca se esquece de ninguém. Não há ninguém que Tu tenhas criado no mundo de que Tu não saibas tudo a respeito dele. Não há nenhuma molécula, nenhuma partícula, nem nada, nenhum átomo, nada que não esteja no controle de Ti, Senhor. Nós somos humanos e por sermos humanos somos falhos e pecadores. Precisamos todos os dias lhes lembrar, Senhor, de que Tu és Criador de todas as coisas, e que estás no controle de tudo. Olá, eu sei que da rabandus, lanto rebaham. Deus, há coisas em nossas vidas que precisam de um toque Teu. Eu oro agora, Senhor, para que Tu toques naquilo que já está sendo velado, naquilo sonho que nós não esperamos que aconteça mais. Mas como aquela ligação que fiz hoje, Senhor, de uma promessa que fizeste há muitos anos atrás, quando até os meus ou os nossos não acreditavam, mas foi Tu que dissesses. E quando Tu falas, não há como impedir, Senhor. Quando Tu falas, Tu podes fazer. Então eu peço em nome de Jesus, porque sinto no meu espírito que Tua vinda está próxima. Liberta os cativos, liberta as nossas famílias que estão presas no mundo, Senhor. Liberta os nossos filhos, os filhos dos nossos irmãos que não estão na Tua casa nessa noite. Eu oro contra todo espírito maligno que esteja aprisionando ou esfriando a vida dos filhos dos Teus filhos que não estão aqui essa noite. E Te peço em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor. Que haja libertação, que Tu traga de volta a tempo todos aqueles, Senhor, que um dia estiveram aqui e que não estão mais aqui, porque quem sabe se esfriaram, ou porque sabe ficaram com medo de alguma coisa, ou porque, Senhor, criaram tristeza no seu coração. Mas eu oro agora e Te peço em nome de Jesus um sinal no meio das famílias. Tu és o Deus do sinal, Tu és o Deus do milagre. Todo cativo, toda mente cativa, toda mente prisioneira ou prisionada agora em nome de Jesus. Todos aqueles que foram apresentados na Tua casa, que são filhos Teus, Senhor, nós oramos agora e declaramos vitória, libertação. Que estejam, Senhor, em ainda esse ano, voltando para a Tua casa, se rendendo outra vez aos Teus pés e glorificando o Teu nome, dando, Senhor, alegria ao coração dos pais, dos avós. Sim, ó Deus, em nome de Jesus.
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou fraco, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou fraco, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aleluia. Vamos estar orando nesse momento, encerrando a reunião. Mas antes, se você deseja uma oração, seja doenças, seja alguma outra questão, se você deseja vir à frente, vamos estar orando. Alguém deseja oração? Quem deseja vir à frente para uma oração específica? Temos ninguém? Temos um pedido de oração. O filho do Abel está melhor, mas ainda está no hospital ali. O Abel, ele prega aqui conosco, menino de 1 aninho. Então vamos estar continuando orando ali por ele, para que Deus venha restaurar sua saúde completamente. Próximo domingo é nossa Santa Ceia. Não perca, venha. Vamos estar aí cooperando e em comunhão juntos no próxima ceia. Também haverá a cantina ali dos adolescentes. Vamos estar cooperando com eles. No final do culto, temos ali na frente a tenda ali para os visitantes e crianças, né? Um geladinho para visitantes e crianças. E temos o bazar ali embaixo, como já falamos. Vamos estar encerrando, então. O pastor não está presente hoje, ele está pregando lá em Tubarão, por isso a sua ausência no nosso culto. Vamos estar, então, orando também para que Deus guarde nessas viagens. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado, Senhor, por teres falado conosco. Meu Deus, nesse momento, Senhor, nós também te pedimos para o Theo, Senhor, aquele menino ali que está no hospital, restaura, Senhor, sua saúde completa. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, guarda nosso pastor, que está, Senhor, pregando ali em Tubarão. Traze o Senhor em paz também nessa viagem, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por cada irmão que está aqui. Tu conheces, Senhor, as necessidades, a vida de cada um. Tu sabes o que cada um precisa, Senhor, para ser vitorioso durante essa semana. Tu conheces, Senhor, os anseios de cada um. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa, Senhor, para não cair essa semana, mas para estar em pé, para te glorificar e para, Senhor, também ter uma semana vitoriosa em Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor. Dá-nos sabedoria, graça, unção e a Tua proteção, Senhor, durante essa semana. Fica conosco, Senhor. Nós dependemos de Ti em tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, também por todos os irmãos que puderam estar aqui, Senhor. Nós possamos, durante essa semana, sermos conectados contigo, Senhor. Olha para aquele povo lá na Ucrânia, Senhor.
Meu Deus, que essa guerra possa cessar. É o que te pedimos, Senhor, para os nossos irmãos lá na Ucrânia, Senhor. É o que te pedimos para o louvor da tua glória, Senhor. Que teu nome possa ser glorificado em tudo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com todos. Pode dizer amém? Estamos despedidos, em nome de Jesus.